Disseram-me que metade dos sócios estaria ansiosa para envolver-se e a outra metade seria apática. Então você tem um grupo aqui, metade estava ansiosa, a outra metade estava apática. Depois de 4 anos descobri que é exatamente o contrário. Ué, exatamente o contrário? Uma metade estava ansiosa, a outra metade estava apática. Depois de 4 anos, inverteu. Então, nesse caso, é metade e metade, mas não tem uma identificação. Concorda comigo? Beleza, então olha só. Em sua estruturação, essa frase mostra uma comparação entre 2 períodos. Bom, então a gente vai observar aqui que não há uma comparação. Nós temos uma situação e depois ele coloca, depois de tantos anos, outra situação. Aliás, ele mostra a mesma situação, né? Porque metade, metade. Concorda comigo? Então a gente não tem uma comparação, mas uma relação temporal. Letra B, 2 períodos, um em linguagem lógica e o outro em linguagem figurada. A gente vê ambos numa linguagem literal, numa linguagem gramatical, numa linguagem lógica, ok? Nós não temos linguagem figurada aqui. Uma ambiguidade no primeiro período. Uma ambiguidade, disseram-me que metade dos sócios estaria ansiosa para envolver-se e a outra metade seria apática. Eu não gerei ali uma dupla interpretação. Então, nós não temos ali uma ambiguidade, uma dupla possibilidade de interpretação, ok? O que houve na realidade foi uma redundância, dizendo a mesma coisa nos 2 períodos. Ele falou, olha, uma metade, nem houve uma identificação, né? Por exemplo, a turma A estava ansiosa e a turma B estava apática. E depois de 4 anos, aconteceu exatamente o contrário. Aí a turma A passou a ficar apática e a turma B, que estava apática no início, ficou bem ansiosa. Aí tudo bem. Mas não houve essa definição de que parte, de que grupo é. Então ele falou, ó, uma metade estava ansiosa e a outra estava apática. Depois foi o contrário. Bom, aí nesse caso a gente nota que houve sim uma redundância, dizendo a mesma coisa nos 2 períodos. Continuamos tendo metade ansiosa e metade apática. Alternativa D de dado parece ser a correta. Um erro gramatical no segundo período? Não. Depois de 4 anos descobri que é exatamente o contrário. Aí, alguns alunos falam assim comigo, não, Teô, peraí, ó, faltou uma vírgula aqui, ó, Teô. Depois de 4 anos, olha aí, faltou a vírgula depois do adjunto adverbial antecipado de grande extensão. Vamos lá. A gente já viu em questões da banca FGV mesmo, que ela não faz muita distinção disso, na questão da vírgula, não. Nessa ideia de, temos 1, 2, 3, 4 palavras, então tem que ter vírgula de qualquer jeito. Não. Lembra que a gente falou na aula de sintaxe de oração? A gente não tem uma delimitação para ter certeza que um adjunto adverbial é de grande ou de pequena extensão. A gente já viu questões da banca FGV com 5 palavras e a banca entender como pequena extensão. Então tem que tomar cuidado. Também não estou dizendo que com 4 palavras é sempre pequena extensão. Não. Não é este o motivo que vai fazer você marcar a alternativa. Agora, ficou bem lógico para a gente a ideia da redundância. Concorda comigo? Então a alternativa D de dado é a correta. Bora para frente. Essa é uma questão que, por exemplo, se fosse banca CESP, se fosse banca Sesgran Rio, se fosse Instituto OCP, se fosse a banca FCC, ela possivelmente teria grandes chances de anular a questão. Por quê? Poxa, realmente, cara, eu coloquei ali com 4 palavras, pode ser interpretado como grande extensão. E aí a banca anularia. Mas a gente sabe muito bem como é a banca FGV, porque o que importa é o conteúdo mesmo. A parte gramatical nem tanto assim. Então, falar que é uma redundância, dizendo a mesma coisa nos 2 períodos, é a melhor resposta. Beleza?